Fala galera, hoje a gente vai iniciar aqui para aprender mais uma nova técnica dentro do mundo de IA. Nós necessariamente temos aqui sempre que a gente pede alguma coisa em IA, a gente tem o input, que é o nosso prompt, a gente tem um process que é a IA pensando sobre o nosso prompt e a gente tem um output, que é a produção final do que a IA vai nos retornar, que isso pode ser um código, pode ser um texto, qualquer coisa que você pediu ali, uma imagem, um vídeo, né? E aí, no mundo da programação, é muito interessante que a gente tenha um processo de autoavaliação, que a IA vai criar um loop de correção e avaliação até que uma condição esteja atendida, que no nosso caso do mundo da programação é que todos os acceptance criteria, né, os critérios de aceitação sejam, a, a, sejam cumpridos, sejam atendidos. Pronto, pessoal. E aí, o que é que a gente vai iniciar entendendo? Primeiro, a diferença do Playwright MCP para o CLI. O CLI é que vai permitir que a gente realmente tenha um fluxo mais autônomo, mais rápido, com feedback mais confiável, certo? E utilização de menos tokens. Por quê? A arquitetura do Playwright MCP, ele atua despachando chamadas de JSON. Então a gente tem o Playwright MCP, ele tem as chamadas de JSON, ele também utiliza o Vision, né, que é o screenshots para entender o que é que está na tela atualmente, fazer um screenshot, depois transcrever essa imagem e passar para o modelo. Então isso gasta muito tempo, muitos tokens e é assim, do meu ponto de vista é ineficiente. A não ser que você tenha alguma coisa muito específica que precisa de um reconhecimento um reconhecimento gráfico, mas eu acredito que não é a melhor forma de fazer isso. Inclusive, eu já tinha iniciado esse fluxo com MCP e não tinha me agradado. Então, é, a gente vai conhecer o Playwright CLI, que muita gente usa, mas não sabe qual a diferença, né? Então, o que ele tem de diferente seria o envio de comandos bash padrão para o CLI, né? E ele executa essas ações dentro do navegador. E ele é muito mais limpo porque ele utiliza o carregamento de YAML, né? E as referências da tela, ao invés de ter uma construção de JSONs, por exemplo. A gente vê que no MCP Playwright ele vai ter essa árvore de entendimento depois que ele fizer uma leitura da página, é, e o que é que tem em cada imagem que foi feita no screenshot, né? Aqui no CLI ele tem uma estrutura muito mais enxuta e muito mais restrita ao que ele está interagindo. Não necessariamente ele vai ter toda a estrutura da página todas as vezes, né? Isso torna ele mais eficiente. Para que, por exemplo, se ele tem um fluxo que ele tem um input de usuário, se ele precisar ter esse input novamente, ele só faz referenciar esse ID e ele vai conseguir acessar aquele componente novamente. Então a gente agora vai para o Self Correction Skill. Deixa eu abrir aqui para vocês. E aí, como é que isso vai se integrar com o nosso fluxo de Self Correction, né? Essa skill que eu criei, se torna mais determinística pela forma que ela opera e pelas ferramentas que ela vai utilizar. Então a gente tem aqui, eu já tenho embutido, nesse caso aqui foi mais para demonstração, mas eu já tenho embutido a inteligência de planejamento, implementação, e aqui é onde a gente realmente tem a diferença, né, do nosso fluxo de avaliação,
que é verificar utilizando o Playwright CLI e fazer os testes da funcionalidade, checar se tem outros erros, né? Porque a gente tenta cercar a funcionalidade de vários pontos de vista para a gente ter certeza que está funcionando. Então eu vou ter um teste visual sim, eu vou ter um teste gráfico, né, mexendo com a UI, né? Eu vou ter um teste de interface, na verdade. Tem um teste de interface juntando com um teste também para ver se compila. Eu também posso pedir para rodar teste, mas no nosso caso a gente faria uma verificação aqui mais simples para o que é a proposta do vídeo, que é a verificação de UI e de compilador, né? E aí no final a gente tem uma evidência do agente para que eu tenha certeza que aquilo realmente está funcionando. Antes de eu, antes de eu iniciar a avaliação do código, né? Que aí tem que ser o humano que tem que fazer. É, E aqui eu estou determinando cada passo e também instruindo ela a utilizar o CLI. Então, o que é que a gente vai ver agora? A gente vai implementar uma nova funcionalidade. A gente vai abrir o README aqui e a gente vai ver o que é que ainda falta implementar. No caso, a gente já implementou essas quatro funcionalidades. É um e-commerce. Então a gente tem a fundação, tem o carrinho, já tem o checkout, né? E tem a persistência também no nosso banco de dados. E a gente também tem a state persistence, que é eu tenho um carrinho e eu mesmo se eu fizer o refresh da página, ele vai ser mantido. E aí a próxima feature seria para a gente testar o nosso fluxo, seria a gente fazer a parte de pagamento. Então, pagamento que eu vou executar aqui vai ser utilizando a nossa skill. Então, eu vou escolher aqui algum modelo que não me bloqueie. É, que eu vou executar com Flash mesmo, acho que ele vai funcionar. Então, vamos pedir aqui para ele utilizar o Self Correction, que vai ser seguindo o fluxo de implementação e verificação. Estou adicionando aqui mais uma verificação, só para porque às vezes eu notei que ele passa, eu até vou adicionar isso também na skill, que está tudo funcionando, mas às vezes tem um lint, alguma coisa diferente ali que ele esqueceu de sintaxe, que não atrapalha o funcionamento da funcionalidade, mas ele ainda mostra erros, né? Eu vou iniciar e aí eu vou voltar quando a gente tiver um andamento mais significativo. Então, a gente tem aqui, vai fazer o walkthrough, né, para identificar. Ele fez o attachment do vídeo dentro do walkthrough, que é meio que o relatório final que ele deu sobre foi verificado no front-end, no banco de dados, as verificações foram realizadas, as validações que ele executou na tela, então ele não teve nenhum problema nesse caso, mas se ele tivesse, no caso, ele ia tentar novamente, né? E aí a gente vai ver aqui qual o vídeo de evidência desse cara. Então a gente vai verificar na pasta qual é o caminho do vídeo que ele não conseguiu renderizar aqui. Não entendi por quê. Às vezes renderiza bem, mas pode ver
Qual foi esse vídeo? Ele gravou um vídeo do carrinho funcionando. O que mais? Carro números inválido. Vou pedir para ele gravar o vídeo. E mostrou o vídeo de evidência, né? Que tudo está funcionando. Então eu vou aumentar até a velocidade aqui. Nesse início. Ele abriu a página do card. E tem a evidência de que ele colocou os nomes, os dados de pagamento e apertou em pagar. Então se a gente ver de novo aqui, ó. Se eu colocar até mais lento aqui no finalzinho. Ele colocou Payments Details. Colocou o código, né? E código de segurança. E apertou em pagar. Então, se a gente tivesse algum problema aqui de o pagamento não estar funcionando, alguma coisa desse tipo, a própria IA, através do CLA, ia poder identificar que isso não está funcionando e se retroalimentar até que isso estivesse funcionando. Então, isso poupa muito tempo nosso tá, de ter que dizer a IA para corrigir coisas muito simples, né? Como um layout ou um erro que está aparecendo de uma mensagem que às vezes é uma referência no código, coisas que não requer uma atenção humana para que seja resolvido.